Quando você chega lá, você sobe no pódio, entendeu? Tu sobe no pódio e você se conecta, né? Parece uma energia que se você conecta com Deus. Desculpa. E a emoção, né, de uma energia muito grande, uma luz muito grande que entra dentro de você e dizer, poxa, a gente conseguiu, né? Foi uma época maravilhosa, a gente aproveitou muito, conhecemos lugares fantásticos. Mas a segunda vez, você já conheceu uma parte, você já vem com outro olhar. Esse olhar, ele já disse, não, isso aqui não me interessa voltar, isso aqui me interessa, isso aqui é legal, isso aqui eu posso ver de novo. Então a gente buscou as partes que a gente mais gostou de fazer, então ela foi muito mais seletiva e muito mais intensa, a gente mais relaxado, que eu posso dizer assim, né? 90% do nosso tempo que a gente ficou viajando, a gente ficou em campings livres. Não fomos para campings, nós tínhamos bastante, nosso carro tem bastante autonomia. Esse olhar, que eu acho que esse olhar que é diferenciado. Você vê as coisas com mais tranquilidade, porque você já conhece, você já foi. Então você sabe do tempo de ir, então você leva, a viagem é mais tranquila, é mais espaçada. Ah, não, vou ficar aqui tá legal, eu posso ficar um tempo a mais, pô, esse lago aqui tá bem tranquilo, ah, vou ficar aqui, vou, né? Então ganhamos pescado, ganhamos peixe, salmão, né, do pessoal, assim, do cara pescou e pega um salmão. Então foi maravilhoso, inesquecível, uma viagem para a vida. E também é uma viagem interna da gente, tá? Não só uma viagem de você ver as coisas, de você ver os animais, de conhecer pessoas, tudo, mas essa viagem interna que você faz na tua busca de paz, de tranquilidade, de percepção, de sentir as coisas, de estar no mato, escutar os passos, definições do que está acontecendo. Então isso realmente é inesquecível, inesquecível. Então a gente está aprendendo juntos também. Então essa viagem, pô, eu sou casado há 42 anos, na viagem a gente fez 42 anos de casamento, então isso nos proporciona uma riqueza maior de ter uma parceira de vida, uma parceira que está junto, viajando e gostando da gente, dividindo, e cada um tem as suas tarefas dentro desse espaço pequeno. Então isso nos proporciona, vamos dizer, esse conhecimento de saber os meus limites, até onde é que eu posso ir, que às vezes a gente tem uma vida tão atribulada, tinha uma vida mais, agora não tenho mais, graças a Deus, né? Mas eu tinha uma vida muito atribulada, muito estressante, e tudo ia numa bola de neve, e a gente não parava, e a gente estava sempre, né, sempre a mil, né, vamos pensar assim, a cabeça sempre a mil. E com a viagem, com a coisa, você está mais aberto, você está prestando atenção na natureza, ainda mais que a gente chegou em duas épocas, a gente chegou no final do inverno, na primavera, início de primavera, a maioria estava tudo congelado, dos lagos, tudo congelado, e até em alguns lugares a gente estacionou, estava alto de neve, assim, muito espaço, muito gelo, os animais já saindo para começar, né, saindo, os ursos saindo da hibernação, tudo. E quando a gente voltou do Alasca, é um outro visual, já o sol, já tem o calor, os lagos, os rios descongelados, o pessoal já pescando de salmão, tudo. Aquela peixe a gente viu lá em Homer, e o pessoal pescando com uma isca, tipo de um lago, é só uma época no ano, lá em julho, que eles jogam aquilo e fica pegando aqueles... E salmão desse tamanho, assim, porque aquele negócio pega, o salmão passa e pega neles, né? Então uma coisa interessantíssima, eu nunca tinha visto um tipo de pesca daquele jeito, num pequeno espaço, e que depois os caras sai tudo com os seus salmões já fatiados, aquela coisa bonita, salmão selvagem, que não tem, né, vamos dizer, não é de ração, não é nada, né? Então, bom, eu estou falando um monte de coisa ao mesmo tempo, assim, mas é isso que a gente sente. Ficamos 2 anos viajando para o México, pelos pueblos mágicos, sul, norte, todos os cantos. Todo mundo falava mal do México, que tinha medo disso e aquilo. Nós nunca viajamos à noite, e as pessoas sempre nos protegiam, dizendo, ó, aquele lugar agora tu não vai, por isso, por aquilo, tal, e a gente não foi. Tu não vai por aqui, por essa serra. Nós
damos a volta sempre para o local, mas a gente ia no mesmo local. Daí nós conhecemos esses pueblos mágicos, Pátzcuaro, a questão do Dia dos Mortos, essas festividades lindas, 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 que dura 24 horas aquilo ali. Eles sentam, levam aquilo que as pessoas mais gostavam, levam comida, bebida e ficam a noite toda conversando, bebendo, com música e tal. E enfeita o cemitério, né? Então isso é uma coisa muito marcante. E numa outra cidade também, pueblos mágicos, que são aquelas cidades antigas que preserva a sua cultura, até a arquitetura, né? Que é como se fosse, até em muitas do patrimônio da Unesco, né? Tinha as procissões dos santos, né? Aí, e os mariachi atrás, e tocando música de Roberto Carlos. Pensa no sentimento de você se encher de orgulho daquilo ali e ver, poxa, que povo bacana, que gente fantástica. A hora que a gente chegou no Alasca, a gente tem aquele monumento onde tem a bandeira do Alasca lá, o estado, tudo, né? Então a gente posicionou o carro da mesma forma, na mesma posição, quando a gente posicionou da primeira vez. E aí foi algo emocionante, né? Peraí, tem que respirar um pouquinho. Porque assim, você conseguir realizar sonhos, as pessoas às vezes pensam é muito fácil, que isso né? E é sempre muito difícil a gente realizar os sonhos da gente, porque a gente tem que deixar de algumas coisas e se concentrar em outras, né? No seu objetivo mesmo, né? Então é muita determinação, é muita luta, é muita vontade, persistência, né? Porque a gente não pode desistir nunca. É aquele norte que você bota, aquela ideia, não, e eu vou fazer isso, eu vou chegar. Tanto é que a gente nunca tem data de volta, a gente tem data de partida, a gente marca 1 ano antes a data da partida, sempre aquela data, e não passa, não se posterga a data, a gente planeja tudo. Então é tudo feito com muita dedicação, sacrifício, assim, né? E quando você chega lá, você sobe no pódio, entendeu? Tu sobe no pódio e você se conecta, né? Parece uma energia que se você conecta com Deus. Desculpa. E a emoção, né, de uma energia muito grande, uma luz muito grande que entra dentro de você e dizer, poxa, a gente conseguiu, né? E não é uma coisa que é sozinho, né? A gente não conseguiu sozinho, muitas pessoas estavam viajando com a gente, né? E isso, né, muitas pessoas que a gente conversava e que às vezes trocava ideias, que postava, que vocês faziam, que, poxa, será que eu vou conseguir um dia? Eu digo, vai conseguir sim, é dedicação, é sonho, assim, ó, ninguém pode, vamos dizer, deixar de sonhar, entendeu? Acho que a gente tem que sonhar sempre. E a parte mais legal de tudo é você conseguir realizar os sonhos. Então, se você não sonha, você não tem sonhos para realizar. Então, a primeira parte é sonhar. Depois que você sonha, você tem que materializar. Que forma eu vou materializar esse meu sonho? O que eu tenho que fazer para chegar nesse ponto? Quais são os caminhos? E aí você vai planejando, pouco a pouco. Não tem, né? A gente vai devagar. A vida, a gente tem que ter tempo, a gente tem que dar um passo, depois outro. E esse Raul de hoje agradece muito o Raul do início, porque o Raul buscou essas histórias, viu, aprendeu, leu muito, li muitas biografias. Então, assim, é a soma de tudo, entendeu? A gente não é uma coisa só, a gente vai somatizando sempre e a gente não consegue definir, porque não tem uma definição, a gente não consegue sintetizar, a gente é a soma de tudo. Mas esse Raul, lá do comecinho, é claro que teve o meu pai que comprou, né, que o Raul não buscou isso sozinho, teve alguém que passou, né? Então isso para esse Raul, né, esses livros, que investiu em bibliotecas, né? O pai investiu muito em bibliotecas, e meu pai era um aviador, então essa questão de viajar, de sonhos, tudo, isso ele nos passou, ele teve
Ele, sintetizando assim, meu pai, ele era um aviador que caiu com o avião caiu, ele perdeu as 2 pernas mecânicas, perdeu o braço, perdeu o olfato, andava, tinha moto, tinha aquelas motos com aquele slide, lá como é que é, sidecar, né? Tinha aquela moto, andou, dirigia, tudo. Então, ele sempre deu uma mensagem, né, de que é possível, né, de que tudo é possível. Então, eu me sinto muito feliz, o Raul de hoje, com a história de vida que me foi proporcionado pela minha família, a experiência, minha mãe, casado com meu pai numa cadeira de roda, e depois meu pai tendo as suas pernas mecânicas e andando normalmente, criou 5 filhos, né? E isso é uma experiência de vida fantástica, de a gente dizer assim, olha, os obstáculos são muito pequenos, o ser humano tem uma capacidade muito grande de superar tudo isso. Eu acho que a gente tem que confiar e ter muita paciência e muita fé. E, claro, como diziam meus professores, muita ação e muita transpiração, né?